Oi, oi. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de reflexões em torno do Evangelho de Jesus. E como sempre fazemos, nós vamos fazer uma leitura, dando continuidade às nossas atividades, preparando o nosso ambiente, e da leitura do livro Pão Nosso, a mensagem: Deus não desampara. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E Emmanuel interpreta da seguinte forma: se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhes as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições sucessivas de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração da magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádiva a todos, e na atuação é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção da justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Então, com essa mensagem, nós vamos, nesse instante, unidos em pensamentos e sentimentos, e envolvidos pelas emanações que descem do alto, pelos espíritos trabalhadores da seara do Cristo, que aqui se encontram, nós, Mestre querido, de joelho em espírito, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela possibilidade de nos encontrarmos nesta casa, em busca dos esclarecimentos necessários para a nossa mudança do eu íntimo. Que possamos, nós que aqui nos encontramos na noite de hoje, encarnados e desencarnados, buscar nas reflexões que aqui auferirmos o farol necessário, o lenitivo, o caminho para a nossa mudança interior, na busca do homem novo, deixando de lado o homem velho, cheio do egoísmo, cheio do orgulho, da intemperança, da vaidade, da cobiça. Inspira, divino amigo,
a nossa facilitadora da noite de hoje, Maria da Cruz, que a sua fala, Senhor, possa sensibilizar a nossa mente e que assim, melhores do que aqui chegamos, possamos, fortalecidos com o Teu Evangelho, buscarmos a transformação necessária. É sobre o amparo amoroso dos benfeitores amigos que nós te pedimos a permissão para darmos iniciado as nossas tarefas do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então nós convidamos a nossa irmã Maria da Cruz para nos conduzir no Evangelho, cujo tema é Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Se a Terra é uma escola ou um hospital. Meus irmãos, boa noite. É sempre muito bom estar aqui com vocês, nessa conversa fraterna, onde nesse instante eu rogo à espiritualidade que me faça instrumento do tempo, porta-voz da esperança. Nós estamos no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, nos itens 6 e 7, onde pergunta se a Terra é uma escola, um hospital, e ainda acrescentamos um pouco, também um presídio, um presidiário. Como compreender a escola? Como compreender a questão do hospital? O processo reencarnatório, ele tem assim uma manobra tão inteligente da espiritualidade que nós ainda não temos condições de assimilar na totalidade. Na erraticidade, nós recebemos as instruções para quando mergulhar no corpo, nós possamos educadamente transitar na Terra com a resignação precisa para que possamos compreender como escola, como hospital. Vamos trazer para uma reflexão bem assim apropriada a parábola das 10 virgens, que no contexto histórico está em Mateus, capítulo 13, ou melhor, capítulo 25, dos versículos de 1 a 14. Um rei convidou 10 virgens para um banquete e recomendou que elas levassem azeite nas lamparinas. Para quem, com certeza, a gente sabe o que é uma lamparina, né? Tem o pavio, coloca azeite e ela vai iluminar. Muito bem. Dessas 10 virgens, 5 levaram azeite extra e outras 5 não levaram. As 5 que levaram, elas estão classificadas como prudentes. Assim é a escola. Nós vamos nos preparar para um curso, vamos dizer assim. Muitos estudam para tirar uma nota máxima, para ser aprovados. Não é assim na escola? E a maioria de outros enrola aí, vão até com aquele pensamento de cola, como diz no dito popular, pescar. São aqueles que não tiveram ali o cuidado de aproveitar na escola o aprendizado essencial.
Quando nós deparamos com o princípio, um dos princípios da doutrina, que é a lei de causa e efeito, eu confesso a vocês que quando eu realmente caí em mim mesma, porque não existe efeito sem causa. Então, quando eu deparava com algumas situações, tudo isso depois que eu conheci a doutrina espírita, porque antes era perdida, era queixosa, porque sofria algumas consequências e não entendia. Foi quando eu conheci a doutrina. E quando, nesse princípio que é a lei de causa e efeito, um outro princípio que é o que nós estamos querendo realmente acentuar aqui melhor é a questão da reencarnação. A gente não reencarna à toa. Existe a reencarnação compulsória, claro. Mas mesmo as compulsórias é cheia de compromissos. Nós somos comprometidos. Nós não estamos aqui para fazer um turismo de oba-oba. No caso das 10 virgens, as prudentes são aquele pessoal, aquele povo, aquele que cai em si para a realidade do que aqui está. A prudência em se contentar resignadamente que não é acaso as situações. E as imprudentes é aqueles que realmente só querem se divertir. Acha que não é que a gente não possa se divertir, mas nós precisamos dar prioridade primeiro para a educação do ser. Compreender o sentido da vida requer de nós avaliar o processo reencarnatório como a chance, a oportunidade para que possamos aparar as nossas arestas. Muitas vezes nós ficamos com a capa do coitadinho e queremos ainda culpar A ou B porque aquela capa não está adequada para a minha alegria de viver. Quando, analisando todos esses contextos de vivências, de coisas que nós não podemos mudar, ou podemos? Sim. Existe algo que só nós podemos fazer: transformação. E é nessa transformação que, na escola terrestre, nós vamos nos adaptando, nós vamos adequando. Uma coisa interessante que eu custei muito a cair na realidade é porque nós nascemos ou convivemos com pessoas que são nossos desafetos, principalmente no lar. Aí está um fundamental interessante da escola. Quando na erraticidade nos preparamos para o reencarne, recebemos as instruções, quando a gente lê, quando a gente vai buscar nesse aprendizado de como essa organização é feita, a gente dá vontade assim de se esconder como se pudesse, porque ao olhar de Deus nós não podemos se esconder. Muitas vezes nós caímos naquela mesmice de pedir perdão a Deus por isso ou aquilo. Deus não nos perdoa. Por quê? Porque Ele não está magoado conosco. Nós é que temos que fazer o processo do auto-perdão. Mas para que o auto-perdão aconteça, é necessário o autoconhecer-se. Mas para que esse autoconhecer nos auxilie na escola,
nós precisamos aprender a parar as arestas. Os ensinamentos de Jesus são atemporais. E Allan Kardec brilhantemente ressignifica esses ensinamentos que, nossa, nós temos que louvar. Mas também nós temos que ter uma consciência de que a escola terrestre também é um hospital. E se viemos com mazelas, sequelas, dores morais, tudo isso nós temos que ter a consciência que também estamos num hospital. Mas e a prisão, Mariazinha? A prisão é quando aqueles que se reencarnam com algumas deficiências, porque lesaram por demais o perispírito, e a prisão do corpo é para moldar. Mas quando cai em si e descobre que temos a liberdade de pensamento, não temos prisão. Certa feita, uma senhora pediu que o Chico fizesse um evangelho na casa dela. E quando o Chico chega, a mesa posta, jarra, o evangelho, e eles estavam ali sentados para começar, quando um jovem sai, fui, mãe. E Chico disse, ele não vai participar do evangelho? Ela, não, Chico, esse menino é bom demais, é um menino correto, é um menino saudável. A minha preocupação, aí leva o Chico até no quarto, onde tem um deitado numa cama todo mutilado. Chico, corra atrás daquele. Esse está ótimo. Esses dias, assistindo uma palestra da Dalila, que para mim é um modelo assim de, eu não digo nem de resignação, mas de alegria, de compreensão, exatamente neste quesito, causa e efeito, justiça das aflições. Ela não tem as duas pernas, ela anda com umas pernas postiças. Ela fez um estudo brilhante. Eu não segurei as lágrimas. E aí eu digo, meu Deus, eu tenho duas pernas, dois braços, e ainda tenho uma cabeça que, se eu souber alinhar os pensamentos, eu vou me curar. Porque eu estou numa escola e num hospital. Quando as dores físicas se manifestam, é um alerta para que nós busquemos o hospital, realmente o hospital físico. Porém, as dores morais, ela requer de nós um esforço para transformação, porque se essa dor moral chegou, alguma coisa está errado. Se tudo é matéria, e eu tenho um peso enorme na matéria física que sou, é aí que eu preciso entrar no burilamento. Quem é aqui que não sabe da beleza de uma joia que passa por um burilamento? Quem é aqui que não sabe do fogo que, para moldar algumas peças raras, nós não somos diferentes. Agora, a diferença é o estudo que nós vamos fazer dentro do padrão de ser, como as 10 virgens que foram, providenciadas dentro do padrão, para não cair nas malhas das tentações. Quando a gente lê, não se deve servir a Deus e a Mamon, algumas pessoas acham que não podemos ter recursos financeiros. Claro que podemos.
Porém, nós temos que aprender algo que chama-se desapego. Quando a gente aprende a usufruir, a viver com entusiasmo, desapegada, nós estamos aprendendo as lições. Quando, ainda no princípio, em um dos princípios que fala da lei de ação e reação, nós aprendemos que, se eu maltratar alguém, aquela pessoa tiver além de mim, a reação dela vai provocar em mim algo que eu só tenho que ficar com vergonha. Quando nós chegamos aqui na quarta-feira, hoje, no atendimento fraterno, somos acolhidos para o diálogo, para o ouvidor, aquela pessoa que se preparou para nos ouvir. Mas o que nós queremos enfatizar aqui agora é que cada um de nós temos a capacidade, a competência de buscar a casa para esse aconchego, para esse acolhimento, mas temos que aproveitar a escola. Nós não estamos aqui, como eu disse, fazendo um turismo. Nós até podemos fazer o turismo, desde que as obrigações e os compromissos conosco, porque aqui viemos, né? De onde viemos, porque aqui estamos. Para uns não é fácil. Mas o simples compreender que a prova, o teste, a estadia aqui se torna melhor quando a gente tem essa compreensão. Se não, nós vamos retornar e quando chegar lá, que for fazer o balanço, a gente não aproveitou nada. E olha que tem pessoas, eu trago aqui, acho que quem conhece a história dele sabe, Humberto Holden, um grande escritor, um cara de uma linguagem rebuscada, dentro de um padrão correto, de vírgula, ponto, e tudo muito rebuscado, tudo muito bem feito. Livros maravilhosos. Pasmem quando ele chega na espiritualidade, que descobriu que não tinha sentimentos. Muitas vezes uma pessoa diz uma palavra errada, mas ela está com tanto sentimento que a gente tem que enganjar no sentimento. Não é na rebuscagem das palavras. É lógico que é bom a gente ouvir um português correto. E ele queria reencarnar para corrigir, para... Aí, não é assim não. Você escreveu muito bem, mas o orgulho que predominava em você dificultou. Você em momento nenhum agradeceu a assistência que você recebia. Levou para a varanda da casa dele, onde ele se posicionou na máquina de escrever, da datilografia. E o benfeitor foi ampliando o cenário que assessorava a intuição, porque ele escrevia por conhecimentos, por intuição, por sabedoria, ele tinha cultura, mas como nós dissemos, não tinha sentimentos. E o que nós estamos querendo trazer para vocês nessa noite, pode até não estar num português alinhado, é sentimento. O sentimento que nós adquirimos ao longo dos anos, na vivência das situações, e hoje eu encaro tudo que eu vivi até agora como grandes lições. O meu esforço é retornar à espiritualidade pela porta da frente. O meu esforço é levar um pouco do aproveitamento dessa chance
reencarnatória. Porque eu não sei quando é que eu terei outra chance. E Humberto Holden, ele teve dificuldade de achar médium que pudesse fazer o intercâmbio com ele. E ele usou um pseudônimo chamado Delfo, que essa história está no livro Reflexão do Meu Além de Dentro e de Fora. Por que essas histórias chegam para nós? Para aproveitar a chance que nós estamos. Não vale aquela expressão que algumas pessoas, nessa reencarnação eu não tenho jeito, deixa para a próxima. Oh, meu Deus, eu tenho jeito sim. Basta eu me empenhar, basta eu aparar as arestas, basta eu estudar para que eu possa tirar as notas precisas nesse educandário maravilhoso. Quando, no último congresso da AME, quando nós deparamos com o tema, eu já falei isso outras vezes, gente, vocês não têm ideia o quanto esse tema mexeu comigo. Servir para curar-se. Então, se vocês buscam, ou se nós buscamos a casa para um acolhimento, para um aconchego, obviamente aquele que vai lhe dar a atenção ou o acolhimento está também buscando se curar. Não é interessante? Como é que eu me curo? Um cura o outro. Todos nós temos o reino de Deus dentro de nós. Todos nós temos um código divino em nossas consciências. Quando, na questão 621, Allan Kardec pergunta: onde estão gravadas as leis? E os espíritos respondem: na consciência. No projeto reencarnatório, nós recebemos as instruções, mas aí recebemos a liberdade de ação. Enquanto é criança, nós estamos numa família que nem sempre nós vamos saber se aquela família é afeto ou desafeto. Sempre há uma necessidade ou dos filhos ou dos pais. Tem uma história num desses livros de Leão Tolstói que eu não lembro agora propriamente, não sei se é A Arte de Recomeçar, parece-me. E quando Jesus chegava numa aldeia, aliás, era anunciado que ele ia chegar, uma senhora que tinha uma criança defeituosa, foi acometida de uma tristeza profunda, porque seu marido era um viajante, e ele desencarnou. E ela ficou aflita, pensando, quando ela desencarnasse, como a menina, quem iria cuidar da menina? Porque era um fardo não muito fácil. E aí, ela tinha um filho que era bem esperto. E quando o garoto ficou sabendo que Jesus iria estar numa aldeia próxima, mãe, a gente pode ir lá e levar a nossa irmã para ele curar. Oh, meu filho, eu não tenho condições, mas eu vou dar um jeito. E o menino deu um jeito, arranjaram uma carroça, um cara se ofereceu e eles foram. Quando chegaram lá, a multidão era imensa. Mas prestemos atenção quando a gente tem dentro de si o desejo sincero de aprender. Você passa em qualquer concurso, né? Nessa escola abençoada. Então, ela quis esmorecer, mas o menino, a capacidade do menino, não, mãe. Meu filho, como é que eu vou chegar com essa menina nos braços? Ela não andava, não falava. Até ele. Nós vamos dar um jeito, mãe.
Pasmem, quando Jesus pede, a exemplo de Moisés, lá na questão do Mar Vermelho, que nós sabemos que é alegoria, né? Mas quando Jesus pede a multidão que se afaste, cria um caminho, ele vai até a Marta. E aí olha para ela, o que queres que eu faça? Essa pergunta é fantástica, né? Aí ele diz, Senhor, eu já estou envelhecida, meu esposo morreu, e eu não estou achando que posso morrer, e não tenho com quem deixar minha filha assim, eu preciso que ela se cure. Jesus disse, mais tarde, na casa de fulano, onde você está hospedada, iremos conversar. Ela ficou toda aliviada. Minha filha vai se curar. Quando Jesus chegou lá, entendeu? Marta, se essa menina se curar, é que você não vai aguentar. Às vezes, quando você olha para ela, você sente o quê? Medo. Sinto muito medo. E acho que se ela não tivesse mutilada assim, ela me esganava. Pois é. Ela é um algoz que teve a misericórdia, que você teve a misericórdia de receber, e que você está dentro de uma competência para auxiliar, para que em outra oportunidade ela venha diferente. Quem vai receber cura e vitalidade aqui é você. Essa história, eu acho ela assim, muito interessante e apropriada. Quando a gente estiver se queixando por alguma situação, o Evangelho diz assim, um de nós foi culpado. Então não vamos perguntar. Vamos abraçar a escola com o aprendizado que nós encontramos em cada situação. Quando nós estamos aqui no centro espírita, no atendimento fraterno, onde nós buscamos com uma esperança de receber uma palavra amiga para aliviar um pouco as nossas angústias, as nossas aflições, vamos nos alegrar porque nós estamos reencontrando familiares. Quando a gente conquista um amigo e faz daquele amigo uma ligação espiritual. Quantas vezes, eu não sei se alguém aqui tem isso, mas quantas vezes a gente se dá tão bem com uma pessoa que a gente diz assim, eu queria que tu fosse minha mãe. Ou então, eu queria que tu fosse minha irmã. Eu queria... Aí vem Chico dizer, todo mundo nasce no lar correto, nasce na família correta. Eu não vou falar da Maria da Cruz, da trajetória dela, porque não tem muita mais importância. Eu vou falar da oportunidade que nós estamos aqui. Primeiro, estudando doutrina espírita, ressignificação dos ensinamentos de Jesus. Segundo, procurando nos curar. Curar de quê, Maria? Dos vícios, do orgulho, do egoísmo, do personalismo. Porque as enfermidades de vícios morais, elas encontram abrigo nesses momentos. Então, escola traz as lições, mas sou eu que preciso me adequar no tipo de aprendizado que eu estou precisando. Então, aproveitemos a chance. Tem uma musiquinha aqui, de uma campanha da federação, há muitos anos, que diz, não sei, eu ganhei, foi uma fitinha daquelas cassetes.
Marita, irmã de Maria Helena, que me deu quando eu estive na Bahia, que diz assim: a família reunida no Evangelho cristão e a chance da reencarnação. Bendito seja o Senhor pelo seu imenso amor. Bendito seja o Senhor. Quando a gente vai estudar as parábolas, que é nas parábolas que a gente encontra o sentido oculto, como eu costumo dizer, extraindo as gotas homeopáticas para compreender. Eu trouxe a questão das virgens, mas eu tenho uma outra parábola que hoje, quando eu estava estudando, ela caiu assim como uma luva, que é a do joio e do trigo. Um fazendeiro plantou a semente de trigo. A lavoura, né, estava aguardando o trigal nascer. Mas um mau elemento, vamos dizer assim, alguém que ainda não era do bem, semeou ervas daninhas. E quando o trigo começa a brotar, os lavradores perceberam que tinha uma erva parecida, mas que era daninhas. E olha a sabedoria. Senhor, se o Senhor quiser, nós podemos arrancar as ervas. Não. Deixe-as crescer. E quando der o cacho, a gente faz a seleção. O que eu entendi hoje? E vou compartilhar aqui. Nós não gostamos de conviver com pessoas que não temos afinidade. Não é bom, não. Mas quando a gente compreende que está na escola, tem gente que não gosta de matemática, mas descobre que precisa da matemática para resolver alguns problemas. Tem outros que não gostam de outras matérias variadas. Então, qual é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente, às vezes, na ânsia de querer servir, de querer ajudar, mesmo com os defeitos, ou talvez com a preguiça de se analisar, nós precisamos primeiro fora. Quando, na realidade, nós precisamos dentro. Criar o sentimento adequado para que eu possa servir. E para que eu possa compreender a dor do outro. Quantas vezes a gente escuta o outro que está com uma dorzinha desse tamanho, e aí a gente lembra de uma que a gente... De início dá vontade da gente dizer assim: ah, você não sabe o que é uma dor. Mas a alegria que a gente possa ter a instrução correta, sem contudo falar da sua própria dor, isso é cura. Isso é cura. Com licença. Hã? Ah, tá. Ofuscadinho, eu não enxergo direito. Obrigada. Então, quando a gente vai extraindo ali os ensinamentos, meu Deus do céu, Jesus, eu não sei assim, não dá para a gente, né? O cuidado, o zelo dele para conosco. É brilhante cada parábola que ele escolhe. Esses dias eu estudando aquelas parábolas que a gente tem uma do semeador, do samaritano. A gente está sempre nessas que são mais fáceis, mas é interessante quando a gente busca essas mais, porque
Tudo isso era Jesus facilitando para a gente cair em si e se curar através do aprendizado. E para cada, quando ele vai trazendo na palavra do semeador, eu custei, confesso a vocês que eu custei entender, eu custei extrair. Mas quando ele decreta ali os tipos de solo que somos, mas mesmo assim nós recebemos a semente. Agora, se ela vai produzir, é outra história. Quando ele traz a parábola do samaritano, mostrando ali pessoas que tinham habilitação das escrituras, conhecia, mas ninguém atendeu aquela alegoria que ele traz daquele homem deitado. Ele pegou uma pessoa que era herege. Então, quando a gente traz de dentro de si essa centelha que está e quer auxiliar o outro, vamos juntos. É aí que está o processo de autocura. Primeiro, o aprendizado. E aí, eu quero aproveitar o máximo para que nesse hospital divino, isso não quer dizer, meus irmãos, que se sentir uma dor, como Joana fala, a dor é um alerta. Quando eu sinto uma dor, determinada dor, eu devo procurar um recurso da medicina. É necessário. O que eu não posso é ficar encrencada com a questão dos paliativos que eu recebo e não aproveitar. O interessante, quando a gente encara a dor como alerta, a gente se melhora em muitas situações. Hoje, as terapias estão assim muito evidentes. Tem muitas terapias. Coloque na água. As terapias de todos os recursos para trazer para nós exatamente as facilidades desse aprendizado, nesse educandário. Outro dia eu estava ouvindo um estudo muito profundo e eu deparei quando o narrador fala assim: o Evangelho é um movimento do universo. O que isso quer dizer para vocês? Para mim, disse assim: mergulha no Evangelho. Vai buscar os recursos de medicamentos para a tua alma calejada no Evangelho. Quando, no livro Pelos Caminhos de Jesus, eu já falei isso muitas vezes, que aí eu vou somando, eu vou achando uma coisa e vou somando, que são gotas homeopáticas. No livro Pelos Caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues, me parece que é no capítulo 23, onde ela diz assim: o verbo eloquente de Jesus foram impressos nas páginas da natureza. E aí, meu Deus do céu, lógico que o Evangelho é o movimento do universo. Que escola maravilhosa nós estamos. Porém, temos irmãos ainda que requer de nós a compreensão daquele fazendeiro que deixou as ervas daninhas crescerem. Quando nós aprendermos que aquela pessoa problema, ela pode ser um medicamento fabuloso para nós, mas isso tem que ter sentimentos, porque nós somos tendenciosos a fugir. E aí nós lembramos também daquele outro banquete, daquele pai que convidou as pessoas para o banquete, para um casamento.
E as pessoas não foram, um alegando que ia não sei para onde e tal. E aí ele resolveu mandar convidar, estropiar tudo que tivesse pelo caminho. Aí a gente fica sem entender quando ele entra que ele não mandou convidar, que ele faz a referência a uma pessoa que não estava vestida adequadamente. Lógico, ele não mandou convidar todo mundo. Por que essa referência àquele que não está vestido adequadamente? Pasmem. Ele estava se referindo à frequência daquele. Ele estava trazendo para nós entender que ele foi, mas ele estava alheio. Então, quantos de nós estamos rodeados de pessoas que estão em outro mundo, estão em outra frequência? Gente, eu fico encantada quando eu fico retida, pensando na possibilidade da semente de mostarda ser tão poderosa, porque ela tem uma frequência poderosíssima. Oh, gente, e eu tenho condições de ter acesso a essa frequência. Quando Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida, eu acho esse livro assim fantástico, gente. Ele é desse tamanhozinho, mas o que é rico de informações. Quando ele diz, ele cria que a mente, ela é um escritório. E aí vai criando os departamentos para que a gente vá alinhando esses pensamentos. Adivinha quem é a gerente que é desse escritório? A vontade. E é isso que está acontecendo. Todos nós viemos aqui com uma vontade imensurável de encontrar a chave para que nós possamos passar nos concursos da escola terrestre, para que nós possamos nos curar. Porque, certa feita num congresso, eu nunca esqueci, foi lá em São Luís, parece que era na Conésio, não sei. E alguém falou assim: quem é fumante precisa deixar de fumar 11 anos antes de desencarnar. Aí alguém na plateia pergunta: mas como é que eu vou saber que eu já vou faltar 11 anos? Deixa agora. É a mesma coisa. Quando eu compreendo que eu estou numa escola, quando eu compreendo que eu estou aqui para me curar, eu não vou mais adoecer. Esses dias, nós estávamos trocando figurinha com uma pessoa que o esposo estava se despedindo. E eu nem sabia, às vezes eu tinha dificuldade para levar para ela um consolo. Porque dentro da sensação que ia se agasalhando em mim, ele estava preparado para retornar à espiritualidade, pagando o último cetil. Eu acho que eu ouvi isso de Raul Teixeira muito tempo atrás, quando ele fala que um câncer que devora automaticamente uma vida, ou melhor, um corpo, é o último cetil daquela reencarnação. Agora não é fácil, gente, não é fácil. Mas é porque nós ainda não temos a convicção real que estamos no caminho. Só precisamos trilhar da forma correta para que haja o equilíbrio. Porque é lei do universo.
harmonia, equilíbrio e amor. Se eu recebi uma pasta com as virtudes necessárias, com todas as leis para cumprir, eu preciso aprender a acessar essas leis. Outro dia deparei com um amigo muito feliz dizendo: eu sonhei que eu estava estudando. Aí eu dei uma risada. Eu digo: isso é muito bom. Porque se nós nos prepararmos para dormir, experimente isso. Não levemos problemas para a cama. Abramos uma gaveta e deixemos lá para o dia seguinte. Vamos ouvir uma música. Vamos alinhar os pensamentos elegantemente. E vamos ainda pedir que o anjo guardião nos transporte para uma escola onde possamos trazer uma lembrança para quando estiver na escola terrestre, que eu ainda precise me adaptar em algumas situações, que eu possa exercer, executar. Não tenhamos medo, não há ponto final, a gente sabe disso. Façamos das saudades daqueles que antecederam a nós uma prece contínua. Façamos dos acordes do coração, nas batidas, harmonizando, e no ritmo de respiração, criando uma canção de ninar a si mesmo. Não tenhamos receio de amar-se. Não é egoísmo, é um mandamento. Eu só vou ter condição de amar o outro adequadamente se eu realmente tiver o sentimento também adequado. Por isso que é importante, quando a gente busca aqui o atendimento fraterno, a gente venha com esperança, não de despejar, não, com esperança de achar uma mão amiga, um ouvido carinhoso, que aí facilita essa conversa. Eu não sei como é que está meu tempo. Hã? Pois é, gente, se não cortar, a gente vai embora. Eu espero do fundo do coração deixar cada um aqui. Aí vem a pergunta do tema: a Terra é uma escola ou é um hospital? E lá no Evangelho diz assim: também uma prisão. Mas aí, num livro chamado Andarilhos das Estrelas, um cara foi confundido com um malfeitor. Ele estava na porta de uma joalharia quando aconteceu um assalto, e ele foi confundido com um dos assaltantes. Ele apenas estava, e ele queria, porque queria tomar os documentos. Nossa, ele ficou na prisão sem poder se comunicar. E ele só queria se defender, não tinha, ele estava. E aí, uma noite, ele recebe uma visita inusitada, dizendo: tu és livre. Usa a tua liberdade e escreve o que tu conquistar no teu voar, no teu andar, no teu... E ele, pedia à noite que chegasse para ele sair do corpo. O corpo estava preso na prisão física, mas também ele sabia que ele podia se libertar. Então, mesmo aquelas pessoas que a gente olhar que estão mutiladas, sejamos carinhosos, porque eles também têm liberdade para voar. Gente, muito obrigada. Eu queria botar uma música. Cantar. Não, vou botar essa mais. música, tia. Sim, eu vou pedir para o Maico colocar essa música. E eu queria pedir a todos vocês que, através dessa música, fizesse a conexão com o nosso evento, o 38º Encontro da Região Tocantina.
Essa música mexeu muito comigo, eu tenho escutado ela esses dias. Nós estamos no grupo de apoio espiritual e todos vocês estão convidados, vibremos, para o nosso evento. Vai dar certo? Vai ter que... Então, só nos resta agradecer. Estamos tomados de emoção e de profunda gratidão por esses instantes de esclarecimentos, de mergulho no Teu Evangelho, Senhor, e de inspiração durante esses momentos de reflexão. Que todos nós possamos ter a consciência do nosso papel, da importância que cada um de nós tem na grande obra de regeneração. Que saibamos trilhar o caminho do bem, que saibamos vivenciar o amor que Jesus vivenciou. Que possamos, Senhor, Te servir mais e melhor. E que nesta seara bendita nós sejamos pequenos, mas que possamos sempre Te servir. Desse modo, Senhor, nós queremos Te pedir permissão para darmos por encerrado a primeira parte deste trabalho e Te pedindo permissão para seguirmos com o trabalho da fluidoterapia. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.